21. O baralho de Marsella, fevereiro de 1808. A cervejaria se chamava Pineapple e no passado fora refúgio e esconderijo de um famigerado ladrão e assassino. O ladrão tivera um inimigo, um homem tão mau quanto ele. O ladrão e seu inimigo tinham sido comparsas num crime hediondo, mas o ladrão guardara a partilha de ambos e depois enviara uma mensagem aos juízes, revelando-lhes onde seu inimigo poderia ser encontrado. Assim que fugiu do presídio de Newgate, o inimigo do ladrão foi a Pineapple na calada da noite, acompanhado de 30 homens. Ele os havia encarregado de arrancar as telhas de ardósia do telhado e remover cada tijolo das paredes, até que ele pudesse ter acesso ao interior da cervejaria para apanhar o ladrão. Ninguém testemunhou o que ocorreu, mas muitos ouviram gritos aflitivos ecoando na rua escura como breu. O estalajadeiro percebeu que a má reputação da Pineapple convinha a seus negócios e nunca se deu ao trabalho de consertar o edifício. Limitou-se a tapar os buracos com madeira e piche, o que fez parecer que a cervejaria usava ataduras, como se houvesse brigado com os prédios vizinhos. 3 degraus escorregadios separavam a porta da rua do interior do sombrio salão. A Pineapple tinha um odor todo especial de cerveja, tabaco, da fragrância natural dos fregueses e do fedor medonho do rio Flat, que vinha sendo utilizado como resgoto havia uma infinidade de anos. O rio Flat corria por baixo das fundações da Pineapple, e era comum imaginar que a cervejaria estava afundando nele. Gravuras ordinárias adornavam as paredes do salão, retratos de criminosos famosos do século anterior que tinham sido enforcados e retratos dos filhos dissolutos do rei que ainda não tinham sido enforcados. Childermas e Vínculos sentaram-se a uma mesa num canto. Uma jovem fantasmagórica levou-lhes uma vela de sebo barata e 2 canecões de peltre de cerveja quente condimentada. Childermas pagou. Beberam em silêncio por um instante, depois Vínculos olhou para Childermas. Que asneira foi aquela de gorros e princesas? Childermas riu. Foi só uma ideia que tive. Desde o dia em que o senhor apareceu na biblioteca do meu patrão, ele vem solicitando a amigos importantes que o ajudem a destruir o senhor. Pediu a Lord Hawkesbury e a Sir Walter Pole que se queixassem ao rei em nome dele. Creio que imaginava que Sua Majestade enviaria o exército para guerrear com o senhor, mas Lord Hawkesbury e Sir Walter disseram achar improvável que o rei se desse a tanto trabalho por causa de um mago maltrapilho imundo. Mas me ocorreu que, se viesse a saber que o senhor de algum modo ameaçou a virgindade de suas filhas, Sua Majestade examinaria o assunto com outros olhos. 33ª nota. Childermas tomou mais um gole da cerveja condimentada. Mas, me diga, Vínculos, não está farto de encantamentos falsos e de oráculos dissimulados? Metade de seus fregueses vão procurá-lo apenas para rir do senhor. Acreditam na sua magia tanto quanto o senhor. Seus dias estão contados. Agora existe um mago de verdade na Inglaterra. Vínculo soltou um breve riso de desdém. O mago da Praça Hanover. Todos os homens importantes de Londres comentam que nunca viram um homem tão honesto. Mas conheço magos. Conheço a magia e afirmo, todos os magos mentem. E este, mais do que todos. Childermas encolheu os ombros, como não se importando em negá-lo. Vínculo se debruçou sobre a mesa. A magia será escrita nas faces das colinas de pedra, mas suas mentes não serão capazes de contê-la. No inverno, as árvores estéreis serão uma escrita negra, mas eles não a entenderão. Árvores e colinas, Vínculos? Quando viu uma árvore ou uma colina pela última vez? Por que não diz que na magia está escrita nas faces das casas sujas ou que a fumaça escreve magia no céu? A profecia não é minha? Sim, claro. O senhor a atribui ao rei Corvo. Bem, nada há de incomum nisso. Todo charlatão que conheço é portador de uma mensagem do rei Corvo. Senta num trono negro das sombras, murmurou Vínculos. E não haverão de me ver.
A chuva fará para mim uma porta e por ela passarei. Muito bem. Então, já que não escreveu essa profecia, onde a encontrou? Por um instante, Vínculos deu a impressão de que não ia responder, mas depois disse: Está escrita num livro. Num livro? A biblioteca de meu patrão é vasta. Ele não conhece essa profecia. Vínculos ficou em silêncio. O livro é seu? Perguntou Childermas. Está comigo. E onde o conseguiu? De onde o roubou? Não roubei. É minha herança, a maior glória e o maior fardo já damos a um homem nessa era. Se é valioso, como de fato diz, pode vendê-lo no Rel. Ele já pagou grandes somas de dinheiro por livros. O mago da Praça Hanover nunca possuirá esse livro, nem nunca vai vê-lo. E onde guarda esse grande tesouro? Nicholas riu com frieza, como a dizer que certamente não revelaria o empregado de seu inimigo. Childermas pediu à jovem mais cerveja. Ela a levou e eles beberam durante mais algum tempo em silêncio. Depois, Childermas tirou um baralho do bolso interno do casaco e o mostrou a Vínculos. O baralho de Marcélia. Já viu estas cartas de jogo antes? Muitas vezes, respondeu Vínculos. Mas estas são diferentes. São cópias de um conjunto que pertencia a um marinheiro que conheci em Whitby. Ele as comprou em Gênova com a intenção de usá-las para descobrir os lugares em que os piratas escondiam ouro, mas, quando as examinou, verificou que não era capaz de entendê-las. Propôs vendê-las a mim, mas eu era pobre, não tinha como pagar o preço que ele pedia. Então chegamos a um acordo. Eu leria o destino dele e, em troca, ele me emprestaria as cartas tempo suficiente para que eu fizesse cópias delas. Infelizmente, seu navio zarpou antes de eu ter concluído os desenhos. Por isso metade delas foi feita de memória. E que sorte deu para ele! A que lhe cabia, que morreria afogado antes do fim daquele ano. Vinculus riu em sinal de aprovação. Ao que parecia, quando fez o trato com o marinheiro morto, Childermas era tão pobre que não tinha condições nem de comprar papel. Por isso, as cartas de jogo foram desenhadas no verso de recibos de cervejaria, listas de lavanderia, cartas, velhas contas e cartazes de teatro. Mais tarde, colaram esses papéis sobre cartões coloridos, mas em vários casos a impressão ou a caligrafia no outro lado tinham vazado, dando às cartas um estranho aspecto. Childermas dispôs 9 cartas em fileira. Virou a primeira. Abaixo da figura havia um número e um nome. V-I-I-I-L Hermit. Era a imagem de um velho com um manto e um capuz monacais. Carregava uma lanterna e caminhava com um bastão, como se estivesse a ponto de perder o uso dos membros de tanto permanecer sentado. Estudando, o rosto era amargurado e desconfiado. Um ar seco parecia pairar no alto e envolver o observador, como se a própria carta estivesse salpicada de pó. Fez Childermas. No presente, suas ações são regidas por um eremita. Bem, já sabíamos disso. A carta era Lemat, a única sem número, como se seu personagem de algum modo não pertencesse à história. A carta de Childermas mostrava um homem que andava por uma estrada debaixo de uma árvore no verão. Carregava um bastão e no ombro via-se outro bastão, no qual pendia uma trouxa de lenço. Um cãozinho saltitava atrás dele. A figura representava o tolo ou bufão dos tempos antigos. Havia um sino em seu chapéu e fitas nos joelhos que Childermas colorira de vermelho e verde. O procurador de Mr. Norrell parecia não saber ao certo como interpretar a carta. Meditou um pouco e em seguida virou as 2 cartas seguintes. V-I-I-I. La Justice. La Justice. Uma mulher com uma coroa levando numa das mãos uma espada e na outra uma balança. E o 2 de paus. Os paus estavam cruzados e, entre outras coisas, poderiam representar uma encruzilhada. Childermas soltou uma breve risada. Ora, 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 exclamou, cruzando os braços e observando Vínculos com ar divertido. Esta carta aqui, bateu de leve com o dedo em La Justice. Me diz que o senhor pesou escolhas e chegou a uma decisão, e está aqui.
E esta aqui apontou para o 2 de paus. Me revela qual foi sua decisão. O senhor vai viajar. Parece que perdi meu tempo. O senhor já decidiu sair de Londres. Tantas objeções, vínculos. E contudo, sempre teve a intenção de ir embora. Encolheu os ombros, como a dizer, o que mais Childermas poderia esperar? A quinta carta era o valete de coupe, o valete de copas. É natural pensar que um escudeiro seja uma pessoa jovem, mas a figura mostrava um homem maduro, de cabeça encurvada. O cabelo era desgrenhado e a barba cerrada. Na mão esquerda carregava uma pesada copa, mas talvez não fosse isso que lhe conferia ao rosto uma expressão tensa e estranha. Ao menos que se tratasse da copa mais pesada do mundo. Não, devia ser algum outro fardo, não visível de imediato, em razão do material que Gilgamesh fora obrigado a usar para produzir o trabalho. A figura tinha um aspecto muito característico. Fora desenhada no verso de uma carta, cuja escrita transparecia no papel. As roupas do homem eram um emaranhado de rabiscos, e mesmo seu rosto e suas mãos ostentavam fragmentos de letras. Vínculos riu ao vê-lo, como se estivesse reconhecendo uma velha amiga. Deu três batidinhas na porta. Deu três batidinhas na carta, numa saudação amigável, mas ela parecia tê-lo deixado menos seguro do que antes. O senhor tem uma mensagem para entregar a alguém? Disse, num tom inseguro. Vínculos confirmou com a cabeça. E a próxima carta vai me mostrar a pessoa? Perguntou. Sim. Ah! Exclamou Vínculos, virando ele mesmo a sexta carta. A sexta carta era o Cavalier de Baton, o Cavaleiro de Paus, um homem de chapéu de aba larga montado num cavalo de cor clara. A região rural pela qual cavalgava era sugerida por algumas pedras em volta e tufos de grama nos cascos do cavalo. Suas roupas eram bem feitas, pareciam caras, e por um motivo inexplicável lhe apontava uma clava pesada. Chamada de clava, na verdade, fazia soar mais grandiosa do que era. Não passava de um galho grosso arrancado de uma árvore ou de uma cerca viva. Alguns ramos e folhas ainda se projetavam dele. Vínculos pegou a carta e a examinou com atenção. A sétima carta era o 2 de espadas. Childermas ficou calado e em seguida virou a oitava. Le Pendu, o enforcado. A nona carta era Le Monde, o mundo. Mostrava uma figura feminina que dançava. Em cada canto da carta uma imagem. Um anjo, uma águia, um touro alado e um leão alado. Os símbolos dos evangelistas. Poderia haver um encontro, disse Childermas, que envolverá algum tipo de provação, talvez até mesmo morte. As cartas não dizem se o senhor sobreviverá ou não, mas o que quer que venha a suceder, esta, tocou a última carta, diz que o senhor alcançará seu objetivo. E o senhor agora sabe quem eu sou? Perguntou Vínculos. Não exatamente, mas sei mais sobre o senhor do que antes. Vê que não sou como os outros, disse Vínculos. Nada que diz que o senhor seja mais do que um charlatão, retrucou Childermas, começando a recolher as cartas. Espere, disse Vínculos. Vou ler a sua sorte. Vínculos pegou as cartas e enfileirou 9 delas na mesa. Em seguida, virou uma por uma. 18 em numerais romanos, la lune. 16 em numerais romanos, la maison, Dieu, invertida. O 9 de espadas, valete de baton. O 10 de paus invertidas. 2 em numerais romanos, la papesse. 10 em numerais romanos, la roue de fortune. O 2 de ouros, o rei de copas. Vínculos olhou para elas, pegou la mention Dieu e a examinou, mas ficou calado. Childermas riu. Tem razão, Vínculos. Não é como os outros. Esta é minha vida. Aqui na mesa. Mas não sabe interpretá-la. O senhor é uma criatura estranha, o oposto de todos os magos dos últimos séculos. Eles tinham muito conhecimento, mas nenhum talento. O senhor tem muito talento, mas nenhum conhecimento. Não sabe tirar proveito do que vê. Vínculos coçou sua bochecha alongada e encovada com suas unhas sujas.
Childermas começou a recolher as cartas de novo, mas Vínculos mais uma vez o impediu, sugerindo que tornassem a distribuir as cartas. Por quê? Perguntou Childermas, surpreso. Já li a sua sorte. O senhor não conseguiu ler a minha? O que mais quer? Vou ler a sorte dele. De quem? De Norrell? Mas não entenderá. Embaralhe as cartas, disse Vínculos teimosamente. Então Childermas embaralhou. Vínculos tirou 9 cartas e as distribuiu na mesa. Em seguida virou a primeira. I. El Emperor. Mostrava um rei sentado num trono ao ar livre, paramentado com todos os acessórios régios habituais, e de cetro e coroa. Childermas se curvou para a frente e a examinou. O que foi? Perguntou Vínculos. Parece que não reproduzi esta carta muito bem. Nunca havia notado. A aplicação de tinta é ruim. As linhas estão grossas e borradas de tal forma que o cabelo e o manto do imperador parecem quase pretos. E alguém deixou a impressão digital de um polegar sujo em cima da águia. O imperador deveria ser um homem mais velho do que este. Desenhei-o jovem. Arrisca uma interpretação? Não, respondeu Vínculos. E com um movimento desdenhoso de queixos, sugeriu que Childermas virasse a próxima carta. 4 is. El Emperor. Um breve silêncio. Não é possível, disse Childermas. Não existem 2 imperadores neste baralho. Sei que não. O rei aparecia mais jovem e impetuoso do que antes. Seu cabelo e manto eram negros e a coroa na cabeça se tornara uma tira fina de metal claro. Não havia vestígios do polegar na carta, mas o enorme pássaro no canto agora sem dúvida era negro, e tendo abandonado a aparência de uma águia, assumira uma forma bem mais inglesa, transformara-se num corvo. Childermas virou a terceira carta. 4 is. El Emperor. E a quarta. 4 is. El Emperor. Na quinta, o número e o nome da carta haviam desaparecido, mas a figura permanecia a mesma. Um rei jovem de cabelos negros, a cujos pés se emproava um grande pássaro negro. Childermas virou as outras cartas. Chegou até a examinar o restante do baralho, mas na ansiedade de ver manuseou-as desajeitadamente. Elas acabaram se espalhando. Chegou até a examinar o restante do baralho, mas na ansiedade de ver, manuseou-as desajeitadamente e elas acabaram se espalhando. Reis negros volteavam ao redor de Childermas no ar frio e cinzento. Em cada carta, a mesma figura com o mesmo olhar pálido e implacável. Aí está! Exclamou Vínculos com brandura. É isto que o senhor pode dizer ao mago da Praça Hanover. Este é o passado, o presente e o futuro dele. Desnecessário dizer que quando Childermas tornou à Praça Hanover e contou a Mr. Norrell o que sucedera, ele ficou furioso. Que Vínculos continuasse a desafiar Mr. Norrell já era ruim. Que afirmasse ter um livro e Mr. Norrell não pudesse lê-lo era ainda pior, mas que tivesse a pretensão de ler a sorte de Mr. Norrell e ameaçá-lo com figuras de reis negros era certamente intolerável. Ele o enganou, afirmou Mr. Norrell com raiva. Escondeu suas cartas e as substituiu por um baralho dele. Estou pasmo de que tenha engolido isso. Exatamente, concordou Lascelles, olhando com frieza para Childermas. Ah, com certeza, Vínculos não sabe fazer mais que prestidigitações, concordou Drawlight. Ainda assim gostaria de ter visto. Gosto muito de Vínculos. Mr. Childermas, por que não me avisou que iria visitá-lo? Teria ido com o senhor? Childermas ignorou Lascelles e Drawlight e se dirigiu a Mr. Norrell. Mesmo supondo que Vínculos seja um mago capaz de tal prestidigitação, o que estou longe de admitir, como poderia saber que eu possuía um baralho de Marsella? Como poderia saber, quando nem mesmo o senhor sabia? Sim. E foi muito bom para o senhor que eu não soubesse ler a sorte com cartas de figuras. É tudo o que mais desprezo. Ah, foi uma coisa mal conduzida do princípio ao fim. E quanto ao livro que o mago afirma ter? Perguntou Lascelles. Sim, é verdade, disse Mr. Norrell. Aquela estranha profecia. Creio que não seja nada. Contudo, uma ou outra expressão sugeria uma grande antiguidade. Creio que o melhor seria examinar esse livro.
E então, Mr. Childermas? Perguntou Lascelles. Não sei onde ele o guarda, pois sugerimos que descubra. De modo que Childermas colocou espiões para seguir Vínculos. E a primeira e mais surpreendente descoberta foi que Vínculos era casado. Na verdade, muito mais casado do que a maioria das pessoas. Tinha 5 mulheres espalhadas por vários distritos de Londres, cidades e vilarejos circunvizinhos. A mais velha tinha 45 anos, a mais nova 15, e elas não faziam a mais leve ideia da existência umas das outras. Childermas tramou o encontro com cada uma delas. Para duas apareceu caracterizado como chapeleiro inverossímil. Para outra, apresentou-se como inspetor de alfândega. Para o bem da quarta, transformou-se num jogador trapaceiro embriagado. E a quinta disse que, embora os olhos do mundo fossem um criado do grande Mr. Norrell da Praça Hanover, ele mesmo era secretamente um mago. Duas tentaram roubá-lo. Uma disse que contaria o que ele gostaria de saber desde que lhe pagasse uma genebra. Uma tentou fazer com que fosse com ela a reunião metodista de preces comunitárias, e a quinta, para o espanto de todos, apaixonou-se por ele. Mas no fim, toda a representação de Childermas resultou em vão, pois elas nem sempre sabiam que Vínculos possuía um livro, quanto mais onde o guardava. Mr. Norrell recusou-se a acreditar nisso e, em seu escritório privado no segundo andar, lançou encantamentos e espiou em um recipiente de prata com água os aposentos das 5 mulheres de Vínculos. Em parte alguma, porém, existia algo semelhante a um livro. Nesse meio tempo, no andar de cima, num cômodo pequeno reservado para seu uso particular, Childermas punha as cartas. Todo o baralho havia retornado à forma original, menos o imperador, que não perdera seu ar de corvo régio. Algumas cartas apareciam repetidas vezes, entre elas o as de copas, um cálice de aspecto eclesiástico com um traço tão primoroso que mais lembrava uma cidade fortificada no alto de um tronco. E dois em numerais romanos, La Papes. Childermas acreditava que essas duas cartas tinham um significado oculto. O grupo de paus também surgia com uma frequência fora do comum, mas sempre com os números mais altos, o 7, o 8, o 9 e o 10. Quanto mais Childermas olhava para essas fileiras de paus, mais elas lhe pareciam linhas de escrita. Ao mesmo tempo, porém, constituíam uma barreira, um obstáculo de entendimento. Por isso, Childermas passou a crer que o livro de Vínculos, não importava o que fosse, fora escrito num idioma desconhecido.